Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço em que a Ara Tudo é Dica para a gente discutir temas relevantes para a Bahia, para o Brasil e também para Salvador. Um dos assuntos mais comentados aqui no dia a dia de Salvador é como andam as finanças da nossa capital. E para falar sobre isso, a gente recebe a secretária da Fazenda do município, a Giovana Victor, que é nascida em Brasília, no Distrito Federal, mas é cidadã soteropolitana, não é isso, Giovana? Com muito orgulho, Pablo. Seja bem-vinda aqui no Linha de Frente. Obrigada. Depois de 4 anos ter esse reconhecimento dessa cidade tão maravilhosa, para mim é um motivo de muito orgulho e muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Giovana tem uma trajetória que se confunde com as questões de política pública. Ela é formada em política pública, tem mestrado, tem especialização internacional na área, inclusive, e já foi secretária da Fazenda de um município grande como Niterói e foi convidada para a missão aqui em Salvador. Você já disse 4 anos aqui. Você está satisfeita com o trabalho e com a convivência na nossa capital? Salvador é um presente para a minha vida. Hoje mesmo eu estava andando, quando vem essa época do verão, o céu muda e o mar muda de cor muito, né, da Bahia. Então eu vinha pensando nesse presente. E, Pablo, foram 4 anos de grandes desafios. Quando em 2021 o prefeito Bruno assumiu e eu comecei a gestão na Secretaria de Fazenda, nós ainda enfrentávamos com muita gravidade a pandemia da Covid-19. Em 2021, houve um retorno muito rápido e muito agressivo da pandemia. Então, as despesas em 2021 foram muito preocupantes. Nós não recebemos transferências do governo federal como aconteceu em 2020. Então, praticamente em 2021, foram atenções relacionadas à reabertura de gripários, leitos de UTI. Nós chegamos assim muito perto de um limite de atendimentos, mas que felizmente nós conseguimos realmente ter toda a responsabilidade no atendimento à população. Então foram modificações, né? Em 2022 nós tivemos uma retomada da economia importante, tivemos ali um crescimento da receita em decorrência da retomada do ISS, como houve a abertura e nós tivemos assim uma arrecadação muito superior ao ano de 2021. 2023, implementando os projetos, realizando os investimentos que se consolidaram em 2024. Tivemos um aumento no orçamento de 2021 de 8 bilhões e meio para agora, em 2025, encaminhando 12 bilhões e meio, Pablo, sem aumento de impostos. Isso que eu queria entender, porque vocês conseguem elevar a receita em praticamente 50%, sem que as alíquotas de imposto sejam elevadas nesse patamar. Qual é a fórmula mágica para isso? Não tem mágica e nem tem bala de prata. O que tem é um trabalho no dia a dia de gestão da receita, com modernização tecnológica, com diminuição de desperdícios, racionalização da cobrança. Para melhora no atendimento na Secretaria de Fazenda, a gente percebe que a comunidade consegue acertar suas dívidas de uma forma mais tempestiva, mais rápida. Porque nós sabemos, Pablo, que ninguém quer ficar devendo, as pessoas querem se acertar, mas às vezes encontram algumas barreiras. Em 2023, nós tivemos um PPI, que é o nosso Refis aqui. O Refis teve mais de 50 mil contribuintes ajustando as suas dívidas. É um número significativo. Muito, foi o maior Refis da história da cidade. Isso porque já herdamos um pouco da pandemia ainda em 2021 e conseguimos então trazer benefícios e um atendimento que a população realmente conseguiu se organizar. Isso para a gente é um motivo de satisfação, porque nós funcionamos de uma forma mais digamos assim, previsível, racional. Tivemos também um crescimento da economia. Como os investimentos foram muito significativos, nos últimos 4 anos nós investimos 5 bilhões de reais na cidade. Isso aí gera economia, gira, é gente que recebe salário, que compra no mercadinho, que coloca o filho no inglês, que contrata uma escola, que tem um plano de saúde, e isso tudo vai aquecendo a área de serviços. O nosso setor de turismo está muito aquecido durante todo o ano. O grande projeto do prefeito Bruno Reis era que a área de turismo
funcionasse nos 12 meses do ano. Isso é muito legal mesmo, porque a taxa de ocupação hoteleira, independentemente do verão, continua em patamares elevados, e aí tem turismo de negócios, tem turismo religioso, tem turismo esportivo, várias vertentes que Salvador começa a ocupar. Eu queria abordar muitos assuntos aqui, tem muitas coisas para a gente falar, e eu vou lembrando de alguns porque são dúvidas minhas e provavelmente dúvida de quem assiste. Por exemplo, eu vejo a oposição ao prefeito eventualmente reclamando: todo dia o prefeito pede empréstimos. É ruim para a prefeitura contrair empréstimos, ou quais as condições que fazem com que a prefeitura, e no caso a secretária, dê o sinal verde? Olha, esse empréstimo aí é bacana para a gente. Pois não, é importante a gente esclarecer isso para a população. Quando a gente faz um pedido de empréstimo, a gente se endivida. Então, a primeira pergunta que a população tem que fazer é: vai se endividar para quê? Porque quando você está na sua casa, você não pode se endividar para pagar, por exemplo, o seu aluguel. Porque uma hora aquela receita do seu empréstimo vai acabar e o seu aluguel vai continuar vindo. Então, você faz um empréstimo para quê? Para fazer uma reforma na cozinha. Porque ela tem começo, meio e fim, ela torna a sua cozinha melhor e valoriza a sua casa. Então, a gente primeiro toma empréstimo para fazer investimentos que vão ficar de forma permanente na nossa cidade, valorizando bairros, melhorando a acessibilidade, melhorando a mobilidade de Salvador. Esse é o primeiro ponto: se endividar para investir, para despesas de capital, para crescer a economia da cidade. Segundo, como que a gente se endivida? Primeiro, a gente tem que analisar qual taxa de juros que a gente está pegando, porque não pode ser um dinheiro muito caro. Se for um dinheiro muito caro, não vale a pena. Então, como que a gente analisa isso? Um dinheiro que a gente faz que tem um aval do Tesouro Nacional é um dinheiro bem mais barato. E é esse dinheiro que hoje Salvador consegue tomar. Porque está com a saúde financeira capaz de... Exatamente. Existe um indicador do Tesouro Nacional que se chama CAPAG, que é capacidade de pagamento. Esse CAPAG hoje de Salvador é A+. Isso significa que nós temos a melhor nota para tomar empréstimos. Todos os dias a gente recebe instituições financeiras querendo emprestar para Salvador, porque nós temos o aval do Tesouro Nacional e temos uma receita, uma organização do Tesouro que pode realmente arcar com as prestações. Só que, claro, nós fazemos sempre um balanceamento do grau de endividamento, com a receita que a gente tem para pagar essa dívida e o que a gente precisa, porque a gente se endivida para fazer investimentos para adiantar o bem-estar na cidade. O investimento que talvez eu tivesse que economizar 10, 12 anos para fazer uma determinada via ou uma determinada obra, a gente adianta com empréstimo, entrega aquela obra e tem mais, a população usufrui 10 anos antes do que usufruiria se a gente tivesse que juntar o dinheiro antes. É uma explicação bem fácil de quem está na ponta entender. Estou conversando com a secretária de Fazenda da capital, Giovana Victor, está falando conosco sobre temas relevantes que impactam no nosso dia a dia, que muitas vezes não são muito bem explicados, porque é difícil a questão matemática para mim, para quem é de humanas e para o povo que está no dia a dia, é difícil entender. Salvador, prefeita, vários indicadores apontam que Salvador é uma cidade pobre, é uma cidade com uma população muito grande, com um desnível social também enorme. E eu fico olhando para a missão da senhora, tentando equacionar números, a frieza dos números, com o calor humano de uma necessidade que precisa de apoio e amparo social. É difícil, por exemplo, em comparação com Niterói, lidar com Salvador? Tem uma diferença fundamental, que Niterói tem uma receita extraordinária de royalties de petróleo, que não decorre necessariamente da sua arrecadação. Então, é uma cidade que não depende somente dos seus impostos, porque recebe uma compensação financeira pela exploração do pré-sal muito alta. Então, é uma cidade realmente que tem uma receita completamente fora da curva em relação ao Brasil, mas especificamente Niterói. Eu entendo que Salvador guarda as características do Brasil, que é a desigualdade, que é a necessidade de aumentar o bem-estar da população, principalmente a mais vulnerável, prestando serviços de qualidade de saúde, de educação, uma educação de qualidade, com equipamentos bem organizados, com os professores bem remunerados. Entendemos que as crianças na creche são um valor para a cidade, então nós temos programas para inserção também na infância.
Esse é o grande desafio. O desafio de Salvador é o desafio do Brasil, de você realmente dar a atenção para a população que mais precisa. Temos em Salvador um grande desafio de política pública, que não é só nosso, que é do transporte coletivo urbano. O financiamento do transporte coletivo é um passivo que o Brasil tem que resolver. As cidades não possuem uma receita suficiente para arcar com a despesa hoje colocada nos serviços de transportes. Então, nós estamos atuando junto ao governo federal, junto ao governo estadual, para garantir que esse financiamento seja compartilhado. O transporte coletivo ele é importante para a competitividade do país. Além de você que sai 5 horas da manhã de casa e fica, às vezes, muito tempo esperando um ônibus, não pega o ônibus com a qualidade que gostaria, isso é um problema para o país, porque as pessoas perdem muito tempo no trânsito, chegam cansadas no trabalho, não desempenham como poderiam. Então, todo o Brasil tem que olhar para essa problemática da regulação e do financiamento do transporte coletivo urbano, coisa que o prefeito Bruno Reis tem conduzido muito bem em Brasília. Nós ainda já aportamos uma quantidade importante de recursos nos últimos 4 anos, mas, como você disse, nós temos que estar preocupados com a sustentabilidade da nossa despesa. Por isso, enfrentar a questão do financiamento do transporte coletivo é importante para toda Salvador e para todo o Brasil. Foi um tema muito debatido em campanha, inclusive com os valores que a Prefeitura precisa subsidiar anualmente. Pelo que a senhora fala, vai ser impossível continuar mantendo esse subsídio por um longo prazo, ou, mais ainda, aumentando esse subsídio para que tarifa de ônibus, por exemplo, não venha a encarecer no bolso do trabalhador. Qual vai ser, na visão da senhora, do melhor cenário possível, qual vai ser o desfecho ideal para essa história? O desfecho é que as prefeituras sejam compensadas com recursos arrecadados pela União, que existe uma contribuição que chama CID, que incide sobre os combustíveis. Nós temos propostas para que os recursos dessa contribuição sejam destinados aos municípios, para que os municípios arquem com as despesas relacionadas ao transporte coletivo. Veja, Pablo, não é impossível que a gente continue dando subsídios. Se ele for necessário para garantirmos uma tarifa dentro da economicidade que a cidade é capaz de absorver, esse subsídio será concedido. Ele está realmente dentro do nosso plano, está na lei orçamentária, só que isso provoca um desequilíbrio. Recursos que nós poderíamos estar investindo em outros aspectos, em obras, em educação, em saúde, nós teremos que investir na sustentabilidade do setor. Nesse momento é até meio sintomático, um pouco emblemático, que é o momento em que está acontecendo a votação na Câmara da Lei Orçamentária Anual, da LOA. Os vereadores estão analisando a previsão orçamentária da Prefeitura para o ano que vem. Há muitas mudanças de um ano para o outro? Vocês estão focando nesse ou naquele aspecto da administração pública? Olha, o que nós temos para o ano serão alguns aumentos de receita para investimento decorrentes de financiamentos que já foram autorizados pela Câmara. Temos essa nossa grande regra nacional, que é investir o que se arrecada, 25% na educação. E eu queria puxar esse detalhe. 25% para a educação é uma trava da Lei de Responsabilidade Fiscal. Algumas pessoas até dizem que em algum momento isso pode gerar impactos negativos ou para a educação, até mesmo para a saúde. A população está ficando mais velha, pode ser que a gente precise mais recursos na saúde do que atualmente é destinado. Como é que a senhora enxerga esses limites que a administração pública tem? Olha, quando a Constituição colocou um mínimo de 25% na educação, isso é uma declaração do país que a educação é uma prioridade. Então, é importante discutir isso como um valor público, digamos assim, não financeiro. O país decidiu que a educação seria tão importante que 1/4 do valor arrecadado seria destinado ao ensino, ao aprendizado. Então, nós como gestores hoje temos o dever, não só na área de educação, mas em todas as áreas, em prestar um serviço de qualidade. Então, se gasta 25% na educação, as crianças têm que aprender com qualidade. Elas têm que sair aptas para um mundo digital, tecnológico. Por isso que nós, inclusive, compramos os tablets, distribuímos esses tablets e computadores para os professores. Então, é importante que no uso do recurso,
haja qualidade, que nós vemos cada vez mais discutindo a questão da qualidade do gasto. Então, da mesma forma, a saúde. Sim, a população está envelhecendo. Tratar de envelhecer com qualidade, com uma alimentação saudável, com atividades físicas. Você vê que a prefeitura vem implantando uma série de espaços, academias ao ar livre, orla revitalizada. O objetivo disso é fazer com que a população, campos e quadras, pratique, se exercite para um envelhecimento com qualidade. Então, é importante discutir, para além dos indicadores, que existem, sim, algumas críticas. Você está certo, Pablo, porque isso enrijece a execução orçamentária, que é uma crítica que os gestores têm, em geral. Um orçamento mais flexível permitiria que algumas especificidades das cidades, pela localidade, pelo perfil populacional, pela vocação econômica, pudesse modificar um pouco essa despesa. Então, o enrijecimento orçamentário, ele é, sim, um fator de atenção na execução. Mas nós entendemos que o Brasil hoje fez essa declaração da prioridade na educação, que é convergente à nossa prioridade aqui em Salvador. A grande prioridade do prefeito é a educação. Quando você me perguntou como que a gente faz para equilibrar todos esses pratinhos de uma necessidade muito forte de despesa, em razão das características socioeconômicas da cidade e da receita que é possível arrecadar. O nosso principal instrumento, Pablo, é um planejamento efetivo. Na sexta-feira nós tivemos a última reunião do planejamento estratégico da primeira gestão do prefeito Bruno Reis. Ali foi feito o balanço dos 4 anos, das entregas dos projetos, do quanto foi cumprido, e a gente percebe que o planejamento foi executado. Desculpe interromper, pela votação, digamos, de 0 a 10, pela votação o prefeito teve nota 9, a administração teve nota 9. Mas pela administração, na interna, de 0 a 10, a senhora dá nota 9, 10, 8, tem o que para melhorar? Olha, todos os dias a gente tem que revisitar os nossos processos, as nossas decisões, porque quando a gente não inova, quando a gente não está andando para frente, a gente está andando de lado ou para trás, porque o mundo vai para frente. Então, o desafio que o prefeito vem colocando para a segunda gestão, fazer mais e melhor, a grande arma, digamos assim, nosso grande trunfo é a inovação. É como que, dispondo desses recursos, tendo esses desafios, eu posso fazer diferente. Quais vão ser meus instrumentos? Então, esse é o desafio que está colocado para a gente construir o nosso planejamento agora de 2025 a... Aí a gente vem para uma questão. Salvador não tem indústria. Salvador, talvez a indústria em Salvador seja o turismo, seja a indústria criativa. Como é que a senhora pode traduzir turismo, indústria criativa? A Salvador agora tem um polo de audiovisual no subúrbio. Isso é mensurável do ponto de vista econômico-financeiro? Traz divisas para a cidade também? Sim, muito. Inclusive, esse tipo de transformação é a que tem mais valor agregado. Esse exemplo que você trouxe na sua fala, do South City, que é a nossa grande cidade do cinema, nós vamos apropriar uma área, o prefeito já publicou o decreto grande para a indústria cinematográfica. Isso gera uma cadeia muito complexa de emprego, de tecnologia, de gente, de artistas, cenógrafos, roteiristas, atores, a própria infraestrutura para montagem de cenários. Então, a cadeia do cinema é muito grande e complexa. Então, traz muito valor agregado, uma indústria limpa, é uma indústria criativa que está muito aderente. E quando a gente fala de vocação, de vantagem comparativa, é disso que nós estamos falando. O que essa cidade tem de diferente? O que Salvador tem de diferente? Que pode atrair setores que a gente consegue reverter economicamente de forma positiva para a população. Então, nós temos, sim, o setor de logística, que nós temos hoje grandes polos logísticos sendo implementados na cidade, a área portuária. Temos algumas áreas da cidade geográficas que nós identificamos para que realmente a gente possa aumentar a competitividade em áreas de transportes e logística. Então, temos, sim, alguns setores que nós estamos... A área náutica...
que nós também estamos cada vez mais voltados agora para a nossa Bahia, que é um grande ativo geográfico pela sua localização, com áreas abrigadas, profunda. Então, o nosso porto tem um potencial muito grande. Enfim, temos sempre muito a fazer, mas a população pode ter certeza. Nós estamos sempre atentos ao que tem de oportunidade, ao que tem de chance, ao que tem de novo. O prefeito é sempre o primeiro a ligar, a saber, a dar ideia e bancar, porque ele realmente é muito antenado, muito conectado, quer saber sempre para a cidade o que tem de melhor. As duas principais fontes de arrecadação da prefeitura, das maiores, são o IPTU e o ISS. E a questão do ISS envolve também o que se chama de competição fiscal entre as cidades vizinhas, que vão tentando atrair micro, pequenas empresas, médias empresas de Salvador para o entorno. De alguma maneira, isso vai ser afetado com a proposta de reforma tributária que deve ser aprovada essa semana lá no Congresso? Sim, essa regulamentação e a reforma que foi aprovada, constitucional, Pablo, ela acaba com o ISS. Ela realmente, a partir de 2033, esse imposto não vai mais existir. Você vai ter um imposto que é o principal imposto dos estados, que é o ICMS, vai ser unificado com esse imposto sobre serviços, que é o imposto dos municípios, e vai gerar esse imposto sobre bens e serviços, que é o IBS, que vai ter uma alíquota única em todo o país, vai incidir, que a gente chama por fora, né? Você vai comprar um produto de R$100, vai estar na nota ali R$100, mas vamos supor que a alíquota seja 25%. Então, você vai ver a alíquota ali incidindo por fora, então você vai pagar R$125. Isso traz transparência, simplifica. A expectativa da reforma é que ela traga mais transparência, mais simplificação e termine com o que você está trazendo, que é a chamada guerra fiscal, onde você tem municípios que podem abaixar, por exemplo, o ISS de 5 para 2, então começam municípios limítrofes a diminuir a sua receita para poder trazer empresas. Como a alíquota vai ser similar, vai ser igual, esse tipo de comparação já não vai ser uma razão de tomada de decisão de empresas. As cidades vão ter que se tornar competitivas e os estados também, porque os estados também não vão conseguir abaixar o ICMS para trazer empresas. O que vai se fazer é aumentar a competitividade de outras maneiras. Que maneiras? Você garantindo uma infraestrutura de qualidade, energia para que as empresas funcionem bem, pavimentação, logística, gente capacitada, bem educada, que consiga operar máquinas e processos complexos. Então, a competitividade ela vai passar para um outro patamar. Então, nós temos uma expectativa, Salvador, a expectativa é de que aumente a sua receita quando vier o IBS, pois todo imposto gerado em Salvador vai ficar em Salvador, deve ficar em Salvador depois do período de transição. E também o país todo, a expectativa é que ganhe com o crescimento da economia. Foi muito debatido, ainda tem muito debate pela frente para ser feito, mesmo depois da regulamentação, ainda tem que ser desenvolvido muito sistema, implantado esse comitê gestor que vai redistribuir os recursos. Serão muitos os desafios, mas nós entendemos que é um processo que o Brasil tem que passar para se modernizar. A secretária de Fazenda de Salvador, Giovana Victor, é nossa convidada aqui no Linha de Frente. Eu preciso perguntar também sobre a dimensão nacional e os impactos que decisões nacionais têm na estrutura da administração pública local. O seu análogo na Fazenda nacionalmente é o ministro Fernando Haddad. E ele foi a pessoa, o personagem ungido para declarar à nação algumas medidas que potencialmente seriam de corte de gastos, mas ficou, digamos, secretária, no meio de um caldeirão que não dava para definir se era corte de gastos, se era aumento de gastos, se era renúncia fiscal, por exemplo, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Esse tipo de decisão impacta no cofre da prefeitura, secretária? Olha, a política fiscal é a política que decide quanto o governo vai gastar, se vai ser mais expansionista, se vai ser mais contraída. Então, isso realmente afeta a economia como um todo. Justamente quando se restringe as despesas do governo, se pretende segurar um pouco a velocidade da economia para segurar a inflação.
Tradicionalmente, no Brasil, a gente vem segurando a inflação por meio das taxas de juros. É meio artificial isso, não é, secretária? É uma pena. Inclusive, existe uma polêmica entre os economistas se é um instrumento efetivo para segurar a inflação, já que a nossa economia já está operando ali praticamente no nosso limite. Nós não temos capacidade ociosa na nossa economia. Então, isso não seguraria a demanda, que seria originalmente o objetivo do aumento dos juros. Mas os juros vêm funcionando no Brasil como um ajuste de expectativas também. Porque, como às vezes há uma questão de confiança instalada, quando os juros acaba sendo o último instrumento no final de uma linha de pactuação para sinalizar para o mercado que o capital será remunerado, enfim, que a economia não vai crescer tanto. As nossas taxas de juros são muito altas, são equivalentes a países em guerra. Então, isso é realmente lamentável para o país, uma taxa de juros desse tamanho. E a população de baixa renda talvez seja a que mais sofre com isso, sabe? Sofre porque, primeiro, a gente teve uma inflação muito forte, né? Nesses últimos 12 meses, a gente não esperava uma inflação de 4,87%. Ela foi um pouco decorrente até desses sinais trocados, o que gerou um câmbio muito alto, que pressiona, sim, a inflação, né? O dólar, infelizmente. Ele não está dissociado dos outros indicadores da economia. Então, para segurar essa inflação muito alta, que é essa sim, a inflação é que atinge em cheio a população mais vulnerável. Essa deve ser uma obsessão, segurar a inflação baixa no país. Porque é isso, a gente estava falando do IPTU, né? Você não perguntou... Sim, vamos lá, a pergunta do milhão. Gente, no próximo ano nós vamos receber o boleto do IPTU. E vai ter um valor diferente em 2025 em relação a 2024. Só que a secretária diz o seguinte: Pablo, não há aumento real, mas a população vai perceber um número acima do que pagou nesse ano corrente agora. O que há de aumento, secretária? Então, o imposto, que é um desses dois tributos que vem no carnê, ele só vai ter o reajuste da inflação dos últimos 12 meses. Conforme a Câmara de Vereadores aprovou e conforme vem sendo feito na cidade nos últimos 11 anos. E a inflação foi de 4,87% nos últimos 12 meses. Foi uma inflação alta até. Então, esse será o critério, sempre foi, nos últimos 11 anos, é o critério de reajuste, mas mais uma vez demonstrando como que a inflação alta afeta todo o país em todas as nossas contas. Se a senhora pudesse dizer, olha, gente, eu não quero esse reajuste, pode funcionar com menos, pode funcionar sem reajuste. Se fosse possível, isso seria até bom para a economia da cidade? Aí você comprometeria serviços. Hoje nós temos um equilíbrio muito justo no nosso orçamento, com as necessidades de custeio da cidade, educação, saúde, iluminação, lixo, limpeza, uma série de serviços que a prefeitura presta hoje, e a nossa receita. Não tem sobra, está empatado ali. E esses todos aqui vão ter o reajuste da inflação, porque funcionam com pessoas. Nossa folha de pagamento de professores, médicos, enfermeiros, nós temos as suas a data base e o salário é reajustado minimamente pela inflação. Então, nós temos que ter uma receita compatível à inflação. A inflação, infelizmente, é ela que move a economia, né? É isso. Se os salários vão aumentar, os insumos vão aumentar minimamente pela inflação. Então, se eu não dou um aumento real, que é o que a gente fala, né? Não haverá aumento real. O aumento vai ficar a mesma receita de IPTU. Para arcar com as despesas. A partir do momento que eu não faço um reajuste pelo IPTU, eu vou gerar um desequilíbrio, porque as minhas despesas vão ser reajustadas. Não tem como reajustar o salário do professor adequadamente, ou é obrigado a reajustar? Cumprir com os compromissos, né? Nós temos que cumprir com os compromissos para continuar prestando um serviço de qualidade. Muito bem, a secretária de Fazenda de Salvador, Giovana Victa, está conversando conosco a respeito das questões das finanças públicas. Ela é especialista em políticas públicas e está aqui há 4 anos fazendo a gestão das finanças da administração municipal. Secretária, recentemente a senhora representou o prefeito em uma reunião com representantes do G20,
O que é que a senhora levou de Salvador para os representantes das 20 potências do mundo? Então, houve uma reunião que subsidiou esses líderes com as demandas das grandes cidades do mundo. Então, nós estivemos com o prefeito de Oslo, Paris, Rio de Janeiro, Dublin, enfim, várias cidades de todo o planeta, aonde fomos colocando as agendas principais. E a principal colocada neste ano, Pablo, foi o financiamento para mitigarmos os impactos das mudanças climáticas nesses grandes centros urbanos. Salvador está no ápice do risco de grandes eventos climáticos. Nós estamos no hemisfério sul, nós estamos na beira do mar e com uma topografia muito acidentada. Então, eu diria assim que nós estamos no extremo, com uma área de favelas importante. Então, nós estamos no extremo do risco. Então, isso traz para quem faz política fiscal em cidade sempre um dilema, Pablo. Se por um lado eu tenho que investir em obras de contenção de encostas, em drenagem, enfim, para garantir a segurança da população, por outro lado, eu tenho que ter uma poupança mínima para o dia que acontecer um acidente, a gente possa resgatar as pessoas, vídeo que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, você vê, Porto Alegre, vamos falar de uma cidade, né? Teve um problema numa manutenção de bombas, que, dizem que não seria suficiente aquelas bombas para segurar o rio, mas elas não estavam com a sua manutenção em dia, provavelmente porque naquela cidade houve uma opção ou uma necessidade de se fazer os investimentos em outras coisas que não na manutenção das bombas, e aí houve uma gravidade muito grande de uma enchente na cidade inteira. Então, o que nós temos discutido é esse balanço entre a necessidade de investimento para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e uma bolsa de poupança, de um fundo emergencial, para que, se no caso de ocorrência de eventos extremos, a gente possa recorrer para atender a população e ter condição de responder rapidamente. E como é que os europeus recebem esse tipo de demanda? Eles são amistosos, sensíveis a isso? Olha, eu acho que o mundo já percebeu que não existe escolha, porque até na Espanha tinha acabado de ter em Valência uma grande enchente assustadora. Você tem incêndios na Califórnia, que também já são consequência dessas mudanças climáticas. Então, o mundo ele já reconheceu as ocorrências. Eu acho que já reconheceu o problema. O que ainda não reconhece na rapidez, na efetividade que deveria, é a forma de lidar com ele. E, principalmente, é quem vai pagar essa conta. Porque, certamente, não foram os países do Sul menos desenvolvidos que fizeram com que a gente chegasse a esse ápice de gravidade de aquecimento global. Todos nós temos que arcar com as nossas responsabilidades, todos. Então, quando chega na pergunta como vamos pagar essa conta e de que forma esse dinheiro será disponibilizado, em quais condições, qual vai ser a flexibilidade, como isso vai impactar nas regras fiscais. Então, essa foi a principal questão que foi debatida lá no G20. Antes de terminar, eu preciso aproveitar a opinião de uma especialista para trazer um tema que é muito colocado pelo presidente da República. O presidente Lula, ele sempre que ele tem a oportunidade, ele fala, olha, tem algumas despesas que a gente não pode considerar como despesas, a gente tem que considerar como investimento. E isso daria até a ele uma maior liberdade, uma maior margem para mexer nas contas públicas. Ele tem razão nisso, nessa reivindicação? Olha, quando o presidente fala que isso é um investimento para o futuro, quando a gente está falando, por exemplo, a educação é um investimento para o futuro, claro, ninguém pode discordar disso. Mas na planilha... Isso é um investimento para o futuro? Mas é uma despesa. Então, ou nós trazemos a transparência e o diálogo necessário, ou nós vamos ver o que nós estamos vendo, um dólar a R$6, juros a 14. Não é isso que vai fazer o país crescer. De fato, quando o presidente fala é um investimento, claro que é. Eu acabei de dizer, nós não vamos mais ter uma competitividade com guerra fiscal, depois da implantação do IBS. Qual vai ser a grande competitividade das cidades, dos estados brasileiros? Educação, é gente preparada para trabalhar, mão de obra qualificada. Então, é isso que nós queremos. Isso, claro que é um valor para todos nós. Agora, é uma despesa. E não adianta eu virar e dizer não é, porque todo mundo vai saber que é.
Não adianta eu dizer, não vive um caia da bate-boca. árvore maçã, porque tem a gravidade que vai... Então, acho que nós devemos saber o seguinte, governar é tomar decisões difíceis, porque nós vivemos com recursos escassos. Eu tenho um limite de impostos que eu posso arrecadar em Salvador, nós temos um limite. A população não aguenta mais um tanto, as empresas não aguentam mais um tanto, o país não aguenta mais um tanto. Então, nós temos um limite de receita e nós temos que arcar com as despesas dentro desses limites. E é lógico que é difícil, é muito difícil, isso exige um diálogo com a população e é o que eu vinha trazendo. Qual é o mecanismo que nós usamos aqui em Salvador? É o do planejamento estratégico, porque ali se elege as prioridades, o que vai ser feito primeiro, por quê, de que forma, quanto vai custar. E depois o que vai se fazer depois, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, apesar de saber que é necessário. Mas há que se criar um diálogo responsável, vai se fazer primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, porque cria-se uma relação de confiança com a sociedade, com as empresas, com o mercado. Então, há que se ter essa atenção, esse conhecimento e entender qual é a realidade. E não a questão apenas semântica, não é mudando um termo ou outro que vai resolver o problema. Foi isso que eu entendi das palavras da secretária Giovana Victor. Muito obrigado pela entrevista. Antes, um breve comentário com uma pergunta. Eu não conhecia a senhora, apenas o trabalho, estou tendo o privilégio de conhecer, estou vendo uma mulher, uma gestora pública muito articulada, com conhecimento técnico vasto e uma capacidade de transmitir esse conhecimento para a atenção de todas as pessoas. Uma mulher que está num posto de comando importante e que até o momento ainda não se lançou na política partidária eleitoral. Esse perfil que eu acabei de delinear transformaria no anseio político de qualquer partido numa potencial candidata. Giovana Victor tem pretensão política a ser candidata? Não, hoje não. Hoje minha pretensão é fazer o doutorado. Na verdade, Pablo, atividade política a gente pode exercer de várias formas. Eu tenho uma militância política em relação à mulher, ao gênero, à questão de gênero, a mulher em espaços de decisão, a espaços para a mulher no serviço público. Eu tenho uma militância política. Nós temos uma militância política quando nós trabalhamos para a redução da desigualdade. Nós temos uma militância política quando nós aderimos a um projeto político eleitoral que é aderente aos nossos valores. Então, hoje eu já ocupo um cargo político, com a confiança do prefeito Bruno, do seu grupo político. Essa é um posto político já, não eleitoral. E eu exerço a minha atividade política com essas causas que eu mencionei. Das mulheres, do gênero, da ocupação das mulheres em espaços de poder, sejam eles públicos ou privados. Então, eu tenho uma militância, quem me conhece sabe que eu milito um pouco nessa área, esse é o meu, digamos assim, um propósito importante que eu tenho na minha atuação, mas como finalidade, quando eu trabalho para a redução de desigualdades, com a utilização do recurso público com responsabilidade, com a eficiência do gasto público, com a eficiência na prestação dos serviços públicos, nem que sejam aqueles relacionados à arrecadação, que é um serviço público também, tributar, né, fazer com que os carnês cheguem, disponibilizar pela internet, atender um contribuinte respeitosamente. Isso eu entendo como uma atividade política também. E realmente, e uma militância bem executado, como diz o provérbio de Confúcio, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Parabéns pelo seu trabalho, até o próximo encontro, Giovana Victor. Obrigada pela oportunidade, foi ótima a conversa. Eu agradeço a você e também a você que acompanhou. Muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro.